Pensa só numa história. Uma fortuna de 100 milhões de reais, um milionário que era um completo mistério e um julgamento com uma testemunha, digamos, um pouco incomum, o fantasma do próprio falecido. Parece roteiro de filme, né? Mas essa história bizarra é totalmente real e nos leva para um enigma que, olha, até hoje ninguém conseguiu resolver. Bom, a nossa história começa aqui, nesse casarão no Arco do Teles, um dos cantinhos mais charmosos e cheios de história do Rio de Janeiro. Faz pouco tempo, o lugar foi invadido, mas acredite, essa invasão é só um detalhe perto do mistério inacreditável que envolve o antigo dono desse lugar. Olhando por fora, o prédio parece até abandonado, sabe? Ele serve de depósito para vendedores ambulantes. Só que por trás dessas paredes, a identidade do proprietário esconde um quebra-cabeça milionário que a justiça brasileira está tentando montar há anos. Então, fica a grande pergunta no ar. Afinal, quem era o dono desse imóvel? Quem era essa figura tão enigmática? Esse homem é Olímpio José Alves, uma pessoa com uma riqueza imensa e, ao que parece, incontáveis segredos. Ele faleceu lá em São Paulo, em 2005. Mas o que poderia ser o fim da história foi, na verdade, só o comecinho de um mistério ainda maior. Para a gente conseguir entender esse caso, a gente precisa dar uma olhada na vida do Olímpio. E ela é tão cheia de mistérios quanto a morte dele, a começar pela sua profissão. Quem ele era de verdade? Bom, para algumas pessoas ele se apresentava como professor. Só que num documento de abertura de conta em um banco, ele se declarou economista. Duas versões completamente diferentes e nenhuma certeza. E o mais curioso de tudo é que nem o advogado que cuidou do inventário dele por 2 anos conseguiu descobrir de onde vinha tanta grana. Nas palavras do próprio advogado, não existe prova nenhuma documentada sobre isso. Absolutamente. É curioso. E isso leva a gente para o ponto central de toda essa trama. Uma fortuna gigantesca, sem um destino certo ali, só esperando por um dono. A bolada em jogo é de 100 milhões de reais, um valor que, como era de se esperar, acabou despertando a cobiça de muita, mas muita gente. E como é que essa fortuna se divide? 60 milhões de reais são em imóveis, incluindo aquele casarão no Rio e várias propriedades comerciais em áreas supernobres de São Paulo. Os outros 40 milhões estão em aplicações financeiras. Como o Olímpio não deixou testamento nem herdeiros conhecidos, começou uma verdadeira corrida pelo ouro. Apareceu de tudo: supostos credores, parentes distantes de Portugal, várias mulheres dizendo que eram companheiras dele e até homens que se passaram pelo próprio milionário. Mas no meio dessa confusão toda, a reviravolta mais inacreditável aconteceu foi dentro de um tribunal, envolvendo um processo judicial que, simplesmente, não podia ter acontecido. Vamos entender a cronologia dessa fraude. Em 2009, uma empresa entra na justiça para cobrar uma dívida. Em janeiro de 2010, um juiz bloqueia parte do dinheiro. Dias depois, acontece uma audiência e a ata oficial registra a presença do próprio Olímpio. Com base nisso, 8 milhões de reais são liberados para a empresa. O ponto crucial é este. O registro do tribunal diz com todas as letras que o próprio Olímpio confessou a dívida de 8 milhões de reais durante essa audiência em 2010. A pergunta é, como isso seria possível? A resposta é simples. Não era. Esta aqui é a certidão de óbito do Olímpio. Ele morreu em 15 de junho de 2005, ou seja, quase 5 anos antes da audiência. Em outras palavras, um fantasma foi ao tribunal e confessou uma dívida milionária. Claro que a fraude foi descoberta. Em 2014, o juiz responsável pelo caso foi punido com aposentadoria compulsória. Mas, embora esse crime específico tenha sido resolvido, a história principal, essa, continua em aberto. E é assim que a gente chega nos dias de hoje. A fraude do tribunal foi exposta, mas a história toda está longe de ter um final e deixa um rastro de perguntas sem resposta. Os grandes mistérios continuam. De onde vieram os 100 milhões? Será que existem herdeiros legítimos em algum lugar? O que vai acontecer com todos os imóveis dele? E quantas outras fraudes será que ainda estão escondidas nesse processo? No fim das contas, o caso do Olímpio deixa a gente com uma reflexão que vai muito além dos tribunais. Quando uma fortuna fica sem dono, quem é que tem de fato o direito de decidir o destino dela e escrever o último capítulo dessa história?